mis queridos, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Están todos bien? Hoy nosotros tenemos más una clase de español, ¿vale? Hoy lunes 27 de julio de 2020. Sean todos bem-vindos a nossa classe de hoje, ¿vale? Então, queridos, nós vamos hoje para mais uma aula de espanhol, mais uma aula com as graças de Deus, mais uma aula remota, tá? Então, hoje nós vamos iniciar nossa aula como nós fazemos em sala de aula, nas aulas presenciais. Nós iremos fazer a correção da nossa atividade, certo? Recebi algumas atividades de alguns alunos, certo? E por isso nós vamos fazer a correção, tá bom? Nós estudamos na aula anterior o texto, que iniciei na página 56 e 57, que era o texto falando sobre a juventude e a responsabilidade social. Na leitura do texto, nós percebemos que todos nós temos responsabilidade social com os nossos irmãos, nossos colegas, né, com a nossa sociedade. E essa visão ela é muito importante, né, a gente saber que não estamos sozinhos no mundo e que nós podemos contribuir para que a vida do outro seja melhor. Isso é muito importante, tá? E aí nós temos a atividade de compreensão do texto, né? Compreendendo o texto em la página 58, que ficou para tarea de casa, né? Então ficou como tarefa de casa para vocês. Então vamos lá. A primeira questão, ela diz o seguinte: el texto habla de um tema muito importante, que é... Então o texto fala sobre um tema muito importante, que é... Aí nós temos lá as alternativas. La A, las empresas. La B, la vida familiar. La C, la juventud. Ou la D, el futuro. Então nós sabemos que nós estamos falando sobre os jovens, então sobre a juventude, certo? Que é a letra C, vale? Então a letra correta realmente é a letra C, a juventude. Questão 2. La expresión tal vez de último párrafo del texto tiene la función de. Essa palavra talvez é realmente o nosso talvez da língua portuguesa, tá? É uma possibilidade. E quando a gente escreve em língua espanhola, nós escrevemos como vocês estão vendo, tá? Ela separada. E aí nós temos o quê? La A, preposición. La B, adverbio. La C, conjunción. La D, sustantivo. Ou la E, verbo. Então aqui a gente ainda não falou sobre essa classe gramatical em espanhol, tá? Mas em português nós sabemos qual é a classe de palavras que a palavra talvez pertence, né? Então aqui em espanhol nós podemos fazer por eliminação, já que nós conhecemos muitas classes gramaticais até aqui, né? Então, por exemplo, verbo no es, vale? Sustantivo no conjunción, no adverbio, preposición. Muito bem, adverbio, que é uma palavra que indica possibilidade, tá? Questão 3. Escribe V para verdadeiro ou F para falso em relação ao texto leído. Então, nós vamos marcar V para verdadeiro e F para falso em relação ao texto que já foi lido, certo? Então, vamos lá. La A. Los medios de comunicación contribuyen negativamente en la vida de los jóvenes. ¿Verdadero o falso? Vamos traduzir esta frase, não é? Então, os meios de comunicação, eles contribuem negativamente na vida dos jovens. Isso é verdade ou é falso? Ou é falso, né? E aí a gente tem que lembrar que é a ideia do texto. Então, quando o texto fala sobre a juventude, como que ele cita os meios de comunicação? Que realmente eles acabam influenciando a juventude de maneira negativa. Então, aqui nós temos uma afirmação verdadeira, por isso vamos colocar V, vale? La B. Es necesario que la familia y la escuela promuevan la mentalidad de nosotros y los jóvenes. Vamos repetir. Es necesario que la familia y la escuela promuevan la mentalidad de nosotros y los jóvenes. Traduzindo, é necessário que a família e a escola promovam a mentalidade do nós nos jovens.
Porque o texto fala bem claramente que os jovens eles têm a mentalidade do eu, que é a mentalidade do eu. Eu primeiro, depois sou eu de novo, eu sou a pessoa mais importante. Então, primeiro eu vou resolver os meus problemas, eu vou saber se não me afeta para, quem sabe, talvez nunca eu pense nos outros. E a mentalidade dele nos outros é a mentalidade do nós, né? Você viver pensando também nos que estão ao nosso redor. Então, o texto realmente ele cita que é um papel da escola e da família juntas, né? Escola e família, que vão promover, vão ajudar os jovens nessa criação, na verdade, nessa aceitação e busca da mentalidade de nós outros, que é a mentalidade do nós. La C, então Uber, né? Letra B. La C, el problema apresentado solo es visto en México. Realmente no texto fala, né? O professor ele diz que teve um contato no lugar que ele vive, que é o México, mas ele também cita que são também experiências vividas por outros professores nos países latino-americanos, não é isso? Então não é apenas em México, vale? Então, F, falso. La D, es posible creer que se pueda tener una sociedad responsable. É possível crer que podemos ter uma sociedade responsável. Então, o texto ele mostra que existe ainda uma parte bem negativa nesse sentido, mas que é um sonho que pode ser alcançado no futuro, não é verdade? Então, por agora, talvez não, porque a gente está trabalhando ainda essa mentalidade dele nos outros, desculpem. Mas no futuro essa mentalidade dos nós outros, né, de nós, ela será alcançada. Então o texto deixa isso bem claro, então nós vamos marcar Uber. La E. Para que tenhamos la responsabilidade social, se hace necessário que la creación de la mentalidad de nosotros. Para que nós tenhamos, né, possamos ter responsabilidade social, se faz necessário a criação da mentalidade de nosotros, a mentalidade do nós. Vocês acham que isso é importante de acordo com o texto? Claro, é de suma importância que nós, para que nós possamos dizer que nós somos seres responsáveis sociais, que nós temos responsabilidade social, nós temos que trabalhar conosco, trabalhar em nós, a mentalidade de nós outros, que é a mentalidade do nós, certo? E aí não pensar apenas em mim, mas em mim, em quem está ao meu redor, na sociedade como um todo, certo? Questão 4. A questão 4, ela é uma questão subjetiva, né? Onde a opinião de vocês é muito importante. E eu pedi que vocês respondessem em língua espanhola mesmo, tá? Então, assim, embora não seja aquela resposta enorme, você fazendo em espanhol, você vai estar trabalhando, né? Tanto a leitura, a compreensão leitora, quanto a escrita, certo? Então, é importante que vocês tentem sempre realmente responder em espanhol, tá bom? Então, a pergunta é: escreve sobre a importância da responsabilidade social para a construção de uma sociedade inclusiva. Como a empatia pode contribuir com o entendimento entre as pessoas? Comparte tu resposta com tus amigos. Então, aqui nessa quarta questão, certo? Nós vamos escrever sobre a nossa percepção de responsabilidade social. Então, a primeira coisa, para ter uma sociedade inclusiva, a gente precisa se preocupar com o outro, tá? Então, quem são os outros para incluir? Quem que nós necessitamos incluir? São as pessoas que têm alguma dificuldade, ou financeira, ou dificuldade de saúde, uma dificuldade física, cognitiva, né? E aí nós vamos pensar em como nós podemos ajudar essas pessoas, né? Então, o primeiro ato de responsabilidade social é eu pensar nessas pessoas, eu saber que elas precisam ser incluídas. Então, quando eu aceito isso, eu já estou trabalhando o conceito de mentalidade de nós outros, né? Eu estou pensando em mim e nos demais. E aí ele pergunta como que a empatia, né, ela pode contribuir para o entendimento das pessoas. E aí o que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, tá? De se imaginar dentro daquela situação. E aí não é só pensar, como eu falei na aula passada, não é só eu me imaginar no lugar do outro, é eu ter alguma ação, tá? Eu promover alguma ação, movimento, questionamento,
para ajudar esse outro. Em empatia, eu não estou falando apenas de me colocar no lugar do outro imaginando, né? Eu vou perceber o meu entorno, e aí eu percebo quem está ao meu redor, que está precisando da minha ajuda, seja ela uma ajuda financeira, seja ela uma ajuda, né, psicológica, por algum momento que esteja passando dificuldade, e eu vou promover, eu vou agir tentando ajudar essa pessoa ou esse grupo de pessoas, tá? Então, a empatia, ela consiste, em primeiro lugar, eu me imaginar no lugar do outro, eu imaginar o que o outro está passando e depois eu praticar ações para auxiliar, tá? Porque se eu me imaginar no lugar do outro, mas não fizer nada por ele, então eu não estou trabalhando a mentalidade de nós outros, tá? Eu estou só falando. E em tempos de redes sociais, muitas pessoas falam e poucas agem. Então, a ação aqui na empatia, ela é muito importante. Então, primeiro, o pensamento. Existem pessoas que estão passando por essa dificuldade. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou me comportar de alguma maneira que ajude essas pessoas, tá? E aí, mantendo a integridade das pessoas, claro, né? E essa ação é que ela tem um objetivo de respeito mútuo, tá? Então, vejam bem, existe uma família carente próxima à sua casa. Então, são pessoas que estão precisando de assistência financeira, né, alimentícia. E aí, vocês sabem, né, você tem certeza, vocês têm consciência que tem pessoas que têm uma condição financeira ainda com mais necessidades e mais dificuldades do que a de vocês. Assim como tem pessoas com mais dificuldade financeira do que eu, certo? Nós temos essa consciência. Essa consciência, ela precisa ser pensada, tá? Então, foi pensada. Mas eu preciso pensar também o que eu posso fazer para melhorar as condições dessas pessoas, tá? E aí cai aquele ponto, né, de você ajudar a quem precisa sem olhar a quem, né? Ajudar sem olhar a quem. Então, não é você estender uma cesta de alimentícia, cesta básica, e com a outra mão você tá lá fotografando a família para você expor em redes sociais, tá? A gente tem que pensar na ajuda e respeito ao próximo. E aí a gente vai falar também sobre uma dificuldade que não é só financeira. Seu amigo está passando por problemas familiares, está precisando de uma palavra amiga, tá? Então, poxa, o colega está passando por um momento difícil, né? Então eu vou me colocar à disposição. Você está precisando de alguma ajuda, uma palavra amiga, né? Então, empatia é isso, é você se colocar no lugar do outro, mas você agir de maneira a ajudar o outro, tá? Então, todos que responderam dentro dessas questões está totalmente correto, tá? E aí, vamos para a quinta questão. Segundo o texto, né? Segundo o texto, que significa mentalidade del yo? Explica com tuas palavras. Então, aqui, nós já falamos muito, né? Sobre a mentalidade del yo, que é a mentalidade do eu, tá? E aí o texto, ele explica o que é a mentalidade do eu, mas aqui vocês vão explicar com as palavras de vocês, tá? Então, assim, em um mundo cheio de injustiça, em um mundo cheio de desigualdade social, nós não podemos dar lugar à mentalidade do eu, né? A gente tem que dar lugar à mentalidade do nós, tá? Então, por exemplo, nós estamos todos passando por um momento de pandemia, é um momento muito difícil. Para alguns, ainda mais difícil, certo? Então, por exemplo, nós estamos em casa, estamos trabalhando e estudando da nossa casa, mas existem grupos de pessoas que estão lá, que são as pessoas de frente, que estão batalhando, né? Que estão nos hospitais, estão ajudando, dando assistência, medicação, palavras amigas, conforto, porque tem tanta gente passando por momentos difíceis, né? Pessoas que perderam seus parentes para o vírus, né? Para a Covid. Então, essas pessoas, elas precisam da nossa empatia, tá? Então, a gente não pode pensar só em nós. Então, aí nós vamos para a leitura do texto. Na verdade, vocês já leram, foi atividade para casa. Prejuízos e estereótipos, na página 51, vale? E aí a leitura do texto é um texto bem interessante, né? Ele é um texto também bem reflexivo que nos faz entender como funcionam certas coisas dentro da sociedade. Então, quando a gente fala em responsabilidade social, eu estou me referindo a eu e os outros dentro de uma mesma sociedade, tá? Quando eu falo em prejuízos e estereótipos, também. Então, todos nós recebemos uma educação em casa
E essa educação, ela nos faz tomar decisões, ter pensamentos diferentes, certo? Nós vamos ser indivíduos diferentes dentro de uma mesma sociedade. E é essa educação que nós recebemos em casa que nós vamos levar para a sociedade, né? Então, é a educação recebida em casa que faz com que a sociedade tenha uma maneira de ver as coisas e de vivenciar também, tá? Então, é responsabilidade de todos nós. Na sociedade, ela é a junção dos nossos pensamentos, opiniões, comportamentos e decisões, tá? E lá no texto ele fala que é muito importante destacar, certo? Que nós somos muito importantes, certo? E que é dentro da nossa casa que surge a nossa história. Então ele diz o quê? Es la educación en casa. Então a nossa história inteira, o nosso modo de pensar, de agir, de falar, de tomada de decisões, ele é aprendida em casa. Então isso vai depender muito de como é a nossa educação, como é que nossos pais, nossos padres, hermanos, abuelos, tios, tias nos educam para a vida. Então vai depender muito dessa educação que nós recebemos deles, certo? E aí é mediante a isso que nós criamos, dentro dessa caixolinha nossa, estereótipos e que vão causar prejuízos na sociedade e em nossa vida também, tá? E aí mais à frente no texto ele diz o quê? Que todos nós temos um critério diferente para a tomada de decisões, certo? Então nós temos qualidades, nós temos atividades diferentes, porque cada família é única, então a maneira de educação é única também, certo? Só que atende a esses estereótipos que nos causam prejuízos. E aí o texto diz alguns exemplos, né? Na página 60, alguns exemplos de estereótipos e prejuízos. E o primeiro e clássico e mais conhecido é: azul é para homens e rosa é para mulheres. Azul é para os homens e rosa é para as mulheres, como se a cor fosse definir a nossa personalidade, como se a cor fosse definir quem nós somos. Então isso é um estereótipo, foi transmitido dentro das nossas casas. E aí o que acontece? Os pais, eles ensinam para os filhos vão ensinar para os netos, e aí vai ser geração em geração. E no texto também fala que esses estereótipos, uma vez gerados na cabeça, gerados na sociedade, eles são muito difíceis de serem modificados. É por isso que até hoje nós temos pessoas com esses pensamentos, que rosa é para azul, rosa é para meninas e azul é para meninos, tá? Outro estereótipo bem enraizado na nossa sociedade. Los hombres trabajan y las mujeres cuidan los niños ou cuidam do lugar. Os homens trabalham fora e as mulheres cuidam das crianças e do lar. Olha que coisa, não? Então, esse estereótipo ele tem muito prejuízo, né? Quando as mulheres entraram no mercado de trabalho, elas foram vítimas de uma enxurrada de julgamentos, certo? Então, as mulheres, elas lutaram contra o estereótipo da sociedade, que era a mulher tinha que pilotar o fogão e ficar em casa. A mulher não podia estudar, a mulher não votava, a única função dela era apenas cuidar das crianças e do lar. E qualquer mínimo detalhe do lar ou de alguma criança que saísse do controle, a culpa era extremamente e somente dela, né? Então, um estereótipo muito arraigado, porque até hoje existem pessoas com esse pensamento, né? Então, não é que a pessoa seja má, que a pessoa seja, né, preconceituosa, mas isso foi um estereótipo que foi encaixado, né, no pensamento dela e que é difícil realmente de modificar. Outro, los hombres não devem llorar. Os homens não devem chorar. Homem que chora é fraco. É esse estereótipo que existe na nossa sociedade, né? E que por mais que muita gente lute contra isso, ainda não conseguiu se extinguir esse pensamento. Outro, as mulheres não podem fazer trabalhos pesados. As mulheres não podem fazer trabalhos pesados. E aí olha como é que a sociedade decide pelas mulheres. Cada ser tem direito à sua decisão, à sua escolha, mas por conta de estereótipos, a sociedade acaba escolhendo pelas mulheres muitas coisas. E aí ele pergunta algumas coisinhas sobre o texto lido. A primeira é:
En general, o texto habla de. No geral, o texto fala de quê? O que você entendeu do texto geral? La importância de romper com os prejuízos e reflexionar sobre as diferenças com algo característico da humanidade. La B, los prejuízos de género. La C, los desafios de los jóvenes negros en el mercado laboral. Feminismo ou nenhuma das alternativas. Aqui, né, dentro do texto, ele falou sobre que todo ser humano é diferente um do outro. Nós temos questionamentos e pensamentos diferentes, mas que nós devemos romper o ciclo de estereótipo, né? Nós devemos pensar e ter consciência do outro. Então, a alternativa que esclarece o tema geral do texto que nós lemos é a importância de romper com os prejuízos e reflexionar sobre as diferenças como algo característico da humanidade. Todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. E nem por isso alguém é melhor do que você ou pior. Nós somos todos seres da mesma sociedade, tá? 2. Señala a alternativa que não é um exemplo de prejuízo, que não é um prejuízo, tá? Lá, las mujeres tienen que servir a sus maridos. Todos os homens devem sostener la casa. Mulheres são sentimentales. Mulheres devem cuidar de los niños. La E, nenhuma de las alternativas. E aqui nós temos a partícula no. Nós vamos marcar a alternativa que não é um prejuízo de estereótipo. Todos que eu li aqui, até a letra D, são estereótipos que estão enraizados na sociedade. Primeiro, as mulheres têm que servir a seus maridos. Mulher não é serviçal, né? Nós vamos fazer o que para o marido, né? Vai decidir a cada mulher, cada marido, isso é uma decisão do casal, né? Então não é a sociedade quem vai decidir por você. A B, todos os homens, eles devem sustentar a casa. Isso é uma característica das famílias mais antigas, né? Os homens realmente trabalhavam fora e a obrigação deles era sustentar a casa e a obrigação da mulher era cuidar do lar e das crianças. Isso nas sociedades passadas, né? Hoje, como a mulher já está no mercado de trabalho, ela já pode ajudar financeiramente em casa, como também os homens podem ter outras funções dentro de casa, né? As mulheres são sentimentais. Então, para ser sentimental não precisa ser mulher. Os homens também têm sentimentos, né? Antigamente eles só não podiam expressar. Mulheres devem cuidar das crianças. Os pais devem cuidar das crianças, né? Então é um dever de ambos. Ou nenhuma das alternativas. Então é nenhuma. Todas as citadas acima são prejuízos, sim, tá? São prejuízos estereótipos. 3. Además de los presentados en el texto de la cuestión 6, que outros prejuízos podem apontar? Aqui nós colocamos alguns prejuízos, né? Prejuízos principalmente com mulheres, para as mulheres. Mas que outros nós podemos ter também? Nós temos prejuízos como racismo, né? Muito pesado, que existe até hoje, tá? O preconceito contra as pessoas pobres, o preconceito contra as pessoas com deficiência, o preconceito contra os homossexuais. Então, são prejuízos que tem dentro da sociedade, né? E os preconceitos até contra as pessoas que são mais estudiosas, né? Quem não é, às vezes pode ter preconceito com quem é bem estudioso também. Então, são outros vários prejuízos que a sociedade, por conta desses estereótipos, nos causam. 4, desculpem. Quais consequências generam os estereótipos? Escreve algumas formas de combater os estigmas na sociedade. Então, quais são as consequências geradas pelos estereótipos? E também para colocar algumas formas de combater essas marcas dos estereótipos na sociedade. Então, a questão pede que vocês, né, pensem na formação da sociedade, tá? Todo mundo é diferente, isso inclui pessoas com graus de estudo diferentes, pessoas com
condição financeira diferente, pessoas diferentes fisicamente, então todo mundo é diferente, né? E a partir do momento que se é colocado um padrão a ser seguido, já é um estereótipo, né? A gente não precisa de padrão, porque todo mundo é diferente, ninguém é igual, né? Então a gente não precisa de padrão. Então, como combater esses estigmas? A primeira coisa que vocês podem pensar é na educação, tá? Uma conscientização, principalmente familiar, porque isso os estereótipos, eles são gerados dentro da família, né? Foi isso que foi dito no texto. Então, quando a família resolve ter uma educação diferente, acaba aqui desenvolvendo uma consciência nos seus filhos, nos participantes daquela família e, consequentemente, na comunidade, tá? E a escola, ela vai ter a função também de formar cidadãos, né? Educando para a cidadania e respeito mútuo. Então, são várias condições que a gente pode usar para combater esses estereótipos, tá bom? Tá bem? Então, essa foi a correção da nossa atividade de hoje, bem longa, por sinal, porque trabalhava, como eu disse a vocês, a compreensão leitora. E aí não é um assunto só de leitura, tá? É um assunto mesmo social. Quando a gente fala em preconceito, certo? É um preconceito que existe muito entre os jovens, né? Os adolescentes como vocês, é o bullying, né? Que nas escolas a gente percebe muito isso, tá bom? Então, são questões étnicas e de gêneros também, tá certo? Então, essa foi a nossa correção da atividade de hoje. Espero que vocês tenham compreendido a proposta de leitura e compreensão leitora, mas também de entendimento do assunto que é a responsabilidade social. E do quanto nós, né, vocês, mesmo sendo bem jovens, têm também uma certa responsabilidade de promover uma sociedade futura diferente e melhor, tá? Um beijo, meus queridos. Boa tarde. Vocês não têm tarefa de casa hoje. E até a nossa próxima aula.